Em Isaías capítulo 55, na segunda parte, nós vemos o profeta Isaías falar sobre o propósito da palavra de Deus. Há palavras de Deus liberadas a seu respeito. O Senhor Deus tem liberado diariamente uma palavra a seu respeito. E essa palavra, ela não volta vazia. O que você faz com essa informação? Eu particularmente fico muito animado. Saber que Deus está liberando palavras de bênçãos a respeito da minha vida me encoraja muito. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Por isso eu lhe convido a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção e vai edificar em muito sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se está chegando agora, clique no botão vermelho aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho, porque com o sininho ativado você vai ser avisado ou avisada sobre novas publicações. Não esqueça de deixar o like, tá? Se você ainda não deixou, porque é uma forma de você me ajudar a pregar o evangelho. Quanto mais likes, mais o YouTube vai distribuir essa mensagem. Se torne membro para ter acesso a conteúdo e gravação exclusiva. E se você quiser ficar mais conectado, é só me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 55, a segunda parte do capítulo diz assim: Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha isso, o propósito da palavra do Senhor Deus. A figura de linguagem que ele utiliza nesse contexto, meus irmãos, é assim como a chuva e a neve descem e não voltam sem regar a terra, assim é a palavra que sai da boca do Senhor Deus. No contexto do profeta Isaías, nós vemos que todas essas profecias se cumpriram. Na verdade, todas as profecias bíblicas se cumpriram e as que não se cumpriram vão se cumprir certamente. O que isso nos ensina? O peso da palavra de Deus. A palavra que Deus proferiu ao seu respeito, ela possui um peso eterno. Aquilo que o Senhor Deus disse que você seria ou será, isso vai acontecer com relação à sua vida. O cuidado que nós precisamos ter aqui é qual? De ter relacionamento com a palavra de Deus. Por exemplo, no meu caso, quantas vezes, lendo Jeremias capítulo 1, onde o Senhor Deus faz o chamado de Jeremias, eu não me identifiquei com aquela palavra. Eu sentia que ali, no lugar do nome de Jeremias, eu podia colocar o meu nome, porque o Senhor Deus estava me consagrando como um profeta às nações. No contexto em que eu estava, de muita pobreza, de muita necessidade, necessidades de sentimento, necessidades materiais, uma série de coisas me cercavam, dizendo que não daria certo, de que eu não viveria aquilo. Mas meus irmãos, eu escolhi crer no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Há promessas de Deus para você, cristão. Há promessas de Deus para você, igreja. Muitos de nós, muitas vezes, espera que alguém, o Senhor Deus, use alguém em profecia para liberar uma palavra sobre a nossa vida. Isso não é necessário. As maiores promessas de Deus, e eu digo isso em verdade, foram ministradas ao meu coração no lugar de oração. Muitas vezes Deus usou pessoas e usa pessoas para confirmar isso, mas no íntimo, é no secreto, é no lugar de oração que eu ouço as mais profundas promessas de Deus. E onde estão essas promessas? Em sua palavra. Meu irmão, minha irmã, o que Deus diz a seu respeito é o que vai acontecer. O que Deus diz ao seu respeito é o que deve encher seu coração. Eu sei que muitas vezes o contexto não ajuda, porque a palavra de Deus é que nós vamos crescer, que nós vamos florescer, que nós vamos ver dias incríveis, mas o contexto é de escassez, é de luta, é de dificuldade, é de choro. Muitas vezes o Senhor Deus diz que vai nos usar na sua casa, no seu reino, e tudo o que nós sentimos é uma fraqueza espiritual incrível. Muitas vezes
existe essa incoerência, humanamente falando, entre o que Deus diz a nosso respeito e como nós vemos a nós mesmos. Mas nós precisamos aprender com João. João era o discípulo a quem Jesus amava, e João é a única pessoa que diz isso sobre ele mesmo. Mateus não diz isso sobre João. Lucas não diz isso sobre João. E Marcos não diz isso sobre João. Quem diz que Jesus, que era o discípulo a quem Jesus amava, é o próprio João. Porque era assim, meus irmãos, que ele se via diante de Deus. Era assim que ele sentia por parte de Deus. Você precisa viver pela palavra que sai da boca de Deus a seu respeito. O pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, ele sempre fez uma oração. E desde adolescente, acompanhando e vendo suas pregações, eu comecei a ser ministrado por essa pregação, por essa oração. Para você entender, eu cresci em um contexto em que o meu pai dizia que eu nunca seria nada, que eu não teria futuro, que eu não sobreviveria se fosse longe dele, porque eu era preguiçoso, eu era um burro, enfim. Mas quando eu converti, dentro daquilo que eu ouvia por parte da palavra do Senhor Deus, e também através das orações do pastor Márcio Valadão, eu comecei a ter essa transformação dentro de mim. E a oração que o pastor Márcio faz, ele pega a Bíblia Sagrada e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ao longo dos anos, orando assim e crendo dessa forma, o pensamento, as palavras de maldição que eram lançadas pelo meu pai sobre a minha vida começaram a perder o poder. Começaram a perder o efeito. E eu comecei a me ver como o Senhor Deus me via. Mesmo em um contexto em que eu só pregava para uma ou duas pessoas, eu comecei a me sentir, a ver o dia em que eu pregaria para multidões, para nações. E esse dia chegou. Somente esse ano, através de jesuseabiblia.com, eu já anunciei o Evangelho junto com Carol a 4 milhões de pessoas. Hoje, no meu Instagram, eu recebi uma mensagem no direct de uma jovem de Lisboa, que mora lá há 18 anos e se reconciliou com Jesus há 4 anos. E durante esses 4 anos de reconciliação, ela tem assistido aos meus vídeos e lido os meus textos. Ela diz: você é o meu companheiro de estudo bíblico. Então, meus irmãos, o que Deus diz ao seu respeito é o que vai ser. Não importa o contexto que você está vivendo, o que Deus diz a seu respeito é o que vai ser. Mas você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Versículo 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Esse versículo muitas vezes pode parecer tipo, o que isso significa? O que é que isso tem a ver com o contexto? É exatamente tudo, ele tem tudo a ver. Quando nós cremos no que Deus diz a nosso respeito, nós sairemos, nós vivemos em alegria e em paz. Quando nós cremos no que Deus diz a nosso respeito, nós vivemos em júbilo, porque a força das palavras das pessoas sobre a nossa vida perdeu efeito. Se o que elas dizem está de acordo com o que Deus diz, amém. Mas se elas dizem o que não está de acordo com o que Deus pensa a nosso respeito, para nós é irrelevante. O que eu e você, enquanto filhos e filhas, precisamos, e filhos e filhas, precisamos é aprender a viver com base no que Deus diz a nosso respeito. Os montes e colinas irromperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. O que isso significa? Quando vivemos pelo que Deus diz a nosso respeito, portas se abrem diante de nós. Mesmo montes, mesmo colinas, mesmo lugares fechados se abrirão diante de nós. Por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos pelo que diz a palavra do Senhor Deus. Escolha viver pelo que Deus diz a seu respeito e você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer à sua vida. O texto prossegue dizendo, meus irmãos, versículo 13: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído.
Olha isso. Quando nós vivemos pelo que Deus diz a nosso respeito, ao invés de árvores infrutíferas, nós somos árvores frutíferas. Jesus falou sobre isso: eu sou a videira, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. Todo ramo que estando em mim, o Pai limpa, para que dê mais fruto ainda. Quando vivemos pelo que Deus diz a nosso respeito, nós somos frutíferos. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Você será frutífero, você será frutífera. O futuro estéril, que muitas vezes as pessoas disseram que você teria, não se concretizará. Você será frutífero, você será frutífera. Você terá um bom futuro para a glória de Deus. Viva pelo que Deus diz a seu respeito. E veja como o texto termina. Isso resultará em renome para o Senhor, um sinal eterno que não poderá ser destruído. O que Deus faz na sua vida e na minha vida é para que Ele seja glorificado. As mudanças que Ele promove na minha vida e na sua vida é para que Ele seja glorificado, para que as pessoas olhem e pensem: não é possível que Diego se tornou isso, não é possível que Francisco se tornou isso, não é possível que Priscila se tornou isso, não é possível que Cirlei esteja vivendo isso. As pessoas olharão e verão para que Deus seja glorificado. Escolha viver pelo que Deus pensa sobre você e você vai viver uma vida abundante em Cristo. Amém?